quem me diz a história aqui, mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada novamente será ao cheiro das águas e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio ainda a esperança, a alegria vai chegar e irá voltar ao seu lugar. Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Hoje o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual, uma palavra que com certeza irá fazer você repensar com respeito ao que é prioridade na sua vida. Na verdade, essa mensagem ela tem um contexto muito lindo em cima de uma outra mensagem de Cristo que eu, em particular, prego ela há muitos anos, mas de uma forma muito... Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo irá fazer muitas pessoas entenderem o que de fato é prioridade em nossa vida, tá certo? Continue aí, em nome de Jesus. Só deixa esse hino acabar, deixa Deus falar ao teu coração. Glória a Deus. Quem está aí conosco? Donizete, boa noite, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. O João do Cineia, Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor, meu irmão. Dora Leitão, te adora, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Marineide Leitão, tia Neide, Deus abençoe poderosamente. Está aí a minha esposa, a Michele, também conectada conosco. Glória a Deus. Luciane Morales, Deus abençoe sua vida. Cida Moura, Deus abençoe você e toda a sua família. Glória a Deus. Já vamos iniciar. Segura aí, porque Deus tem vitória para a tua vida. Amém? Aguarda aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai chegar, hein? A alegria vai chegar.
Essas águas é as águas do Espírito. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia aí, já deixa ela separada aí, aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Amém? Vamos fazer uma oração para o Espírito Santo conduzir, porque se o Espírito Santo não conduzir, não tem como. Não tem como a palavra de Deus se revelar ao nosso coração. Pai amado e querido, em nome de Jesus, estamos aqui por fé. Estamos aqui porque cremos que o Senhor está direcionando cada palavra que será dita nesta live. Há tantas pessoas que, apesar de terem fé, apesar de terem um pouco de conhecimento da sua palavra, ainda assim se encontram desesperançadas. Pessoas que precisam de uma revelação do Senhor na alma, através da sua santa palavra. O profeta Amós, o teu servo, ele disse que nos últimos dias a palavra do Senhor seria escassa. Ela seria mais escassa do que comida física. E nós temos observado isso no mundo, Senhor, onde muitas coisas têm substituído a sua palavra. O entretenimento e outras coisas que estão sendo colocadas a técnica no lugar da unção. A sabedoria humana, a psicologia humanista no lugar da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Eu não vim aqui pregar usando termos psicológicos, usando, Senhor, técnicas. Isso para mim é besteira. Eu não vim aqui também fazer mais uma live, ó Deus, porque o que não falta por aí são mensagens. E eu não sou melhor do que os outros pregadores. Mas, se for para realmente seu nome ser glorificado, então não deixe ser mais uma live. Mas tome o teu servo nessa noite, inspira o teu servo e fale exatamente aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir e não que queremos ouvir. Que o teu Espírito possa trabalhar isso no nosso coração. Pois a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, o reino, a força pertencem somente ao Senhor, que é digno de ser adorado e de ser exaltado. Não deixe que nada impeça que haja nesse momento uma revelação profunda na alma de cada pessoa que assiste agora e que irá assistir essa live, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Acompanhe comigo então no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso Lucas capítulo 10, verso 38. Olha que texto lindo essa passagem aqui em que Lucas relata a visita de Jesus a duas mulheres, a Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Pois bem, essas duas mulheres, na verdade, eram bem conhecidas ali por Jesus e conheciam, pelo menos o Jesus homem, elas conheciam porque a família de Lázaro era uma família influente, né?
A família de Maria, de Marta, de Lázaro, era uma família muito influente em Betânia, que tinham ali um negócio, trabalhavam com olivais, eram pessoas bem-sucedidas financeiramente, e há indícios na história de que o próprio José, aquele que foi instrumento de Deus para ser o pai de Jesus na terra, para cuidar dele desde criança, tinha negócios justamente com a família de Lázaro, com o pai de Lázaro. E eles eram conhecidos, já havia, na verdade, uma afinidade, uma amizade entre eles. Certo dia, o texto vai dizer o seguinte, eu gostaria que você prestasse atenção, porque a palavra de Deus, ela, apesar de estar na prateleira de qualquer livraria hoje aí, qualquer um pode ter acesso a uma Bíblia, qualquer um pode meditar, ler uma Bíblia em casa ou pela internet, através de um celular, de um tablet, de um computador. Enfim, a palavra de Deus hoje, apesar de ser acessível a muitas pessoas, nem todos podem ver de fato tesouros escondidos nesta palavra. E por que Deus não libera esses tesouros, ô Bispo Elias, já que ele quer salvar a humanidade? Bom, para Deus liberar esses segredos, a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se aproxime com um sincero coração. E quando isso acontece, quando há sinceridade e humildade em aprender sobre a palavra de Deus, então o que acontece? É gerado em você, através dessa sinceridade, um temor. Você que se aproxima de Deus com sinceridade, então o Espírito Santo é recíproco e logo é gerado um temor, e ele começa a compartilhar com você que o teme os segredos do reino dos céus. Isso quem está dizendo sou eu, é uma palavra, é um pensamento pessoal, é um pensamento particular meu? Não, isso está na Bíblia. Por diversas vezes Jesus estava falando por meio de parábolas. E o texto diz que ele falava por parábolas, alguns ou maioria não entendiam, e ele tinha que explicar ali a palavra, sobre aquela parábola. E os próprios discípulos de Jesus, Deus abençoe, Márcio Pinto, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe poderosamente o povo aí também de Paraíba do Sul, glória a Deus. E o que acontece? Os próprios discípulos de Jesus, eles se aproximavam de Jesus depois que Jesus contava ali sobre aquela parábola e perguntava: mestre, agora que o povo foi embora, explica pra gente aí essa parábola, porque nós não entendemos, E por que o Senhor fala por meio de parábola com eles? Jesus olha para eles e diz: olha, a vocês é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não. Como assim? Deus faz acepção de pessoas? Não. O que Jesus estava tentando dizer era o seguinte: a vocês que se tornaram meus seguidores, é dado o conhecer os segredos do reino dos céus. Mas para esses que estão apenas ouvindo, mas que ainda não se entregaram ao meu Pai, estes segredos não podem ser compartilhados com eles. Então entenda que há segredos na Bíblia, muitos segredos. E quando eu falo de revelações bíblicas, porque a maior revelação está na palavra de Deus, não existe a possibilidade de falhar, haver falhas nessa revelação, porque toda revelação ela vem do Senhor. Revelação bíblica, ela vem do Senhor. Toda revelação contida na Bíblia, ela vem diretamente de Deus. Mesmo que tenha sido ali dita por homens, ela foi inspirada por Deus no coração dos seus servos e de suas servas. Então toda a mensagem de Deus, toda a revelação, todo o segredo compartilhado vem do próprio Deus. Segredos esses que estão aqui, mas nem todos conseguem perceber e entender. Até conseguem ver, até conseguem arranhar a superfície, mas não conseguem entender.
Prova disso é que existem textos muito simples na Bíblia, que muitas das vezes você, quando está ali em oração, em jejum, buscando ao Senhor, você se entregou para Deus, apenas o primeiro trecho daquele versículo consegue fisgar você, consegue fisgar sua atenção, o teu coração queima. Isso é uma revelação na alma, né? E eu acho lindo isso quando isso acontece. Eu não sei se isso anda acontecendo com você, mas pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um que se dispõe a abrir esse livro, não por desespero, não para ter conhecimento a fim de mostrar aos homens, mas para aqueles que querem conhecer a Deus. Esse livro, ele fala com você. Então, quando eu vejo hoje a Bíblia, quando eu olho para qualquer texto sagrado, em qualquer parte da Bíblia, eu procuro ver Jesus na história. Eu procuro ver de uma forma espiritual, eu procuro ver Jesus dentro da história. Se eu estou lendo a história de Abraão, eu acho Cristo na história de Abraão. Se eu estou lendo a história de Gideão, eu acho Jesus Cristo na história de Gideão. Entende isso? Por quê? Porque a Bíblia toda, ela foi inspirada pelo Senhor. E essa palavra é Jesus. Lá no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, está escrito que o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, sendo Deus, como diz em Filipenses também, ele se despojou da sua divindade, se fazendo homem. Olha que interessante. Sendo rico, se fez pobre, para que eu e você alcançasse a riqueza da salvação. Então, a Bíblia em si é Jesus Cristo. Toda essa palavra é Jesus Cristo. Você vai ver na Bíblia que a Bíblia ela é dividida em várias partes. Você vai ver a Bíblia, ela é dividida em histórias, ela é dividida em evangelhos, ela é dividida em cartas, em poesias, em livros proféticos. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. É um conjunto de livros que juntos externam, né, espiritualmente falando, a verdadeira graça embutida aqui, que é Jesus Cristo. Então eu gostaria que nesse momento você acompanhasse bem o que o Espírito de Deus ele está falando por meio dessa mensagem. A família de Lázaro era uma família influente, uma família que temia Deus, uma família que tinha as suas obrigações espirituais cumpridas diante do Eterno, e a família de Jesus tinha um vínculo muito forte com essa família aqui. Então, Marta e Maria não eram estranhas para Jesus. E o texto vai dizer aqui o seguinte, no capítulo 10 aqui do Evangelho de Lucas, verso 38. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Povoado esse que é o povoado de Betânia. Fica mais ou menos a 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém. Maria, a sua irmã, sentou-se, preste bem atenção, aliás, ali havia uma mulher chamada Marta, que o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor. Vamos por parte aqui para você entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Presta atenção. Jesus chega ali em Betânia e é recebido por Marta, né? A irmã mais velha. E a Bíblia diz que a outra irmã, a mais nova, Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Meu irmão, se você entender essa mensagem hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Olha que coisa gloriosa. Marta estava ocupada. Mas quem estava na casa de Marta? Jesus. Jesus chegou ali e Marta continua ocupada. A única que parou de fazer o que estava fazendo foi Maria. Quando Jesus entrou,
Maria parou tudo o que estava fazendo e sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Continuando, diz assim: Então Marta chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Veja que Marta ficou incomodada, porque Maria foi dar atenção para Jesus. Maria estava mais interessada em ouvir Jesus. Porém, Marta estava mais interessada em cumprir com o seu trabalho. Ou seja, ouvir Jesus não era tão importante. Você já deve estar percebendo aonde o Espírito de Deus está chegando em cada coração, porque essa é uma mensagem para cada um de nós. Olha que coisa linda. Então ela chegou perto de Jesus e disse: O Senhor não se importa que eu fique com todo o trabalho e minha irmã fique aí lhe ouvindo sem me ajudar? O Senhor não se importa com isso? Veja a resposta de Jesus para Marta, no verso 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Olha que coisa gloriosa. Apenas uma é necessária. Eu quero dizer para você que está me assistindo que a recomendação, a orientação, o conselho de Jesus para cada filho, para cada discípulo, para cada seguidor dele é apenas uma. Está lá em Mateus 6, verso 33. Quem tem assistido minhas lives percebe que sempre cito Mateus capítulo 6, verso 36. O que está escrito lá? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu priorizo o reino dos céus, então tudo que eu preciso me será acrescentado. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o que é o reino dos céus dentro do homem. Eu não estou falando do reino, né, governado por Deus, o reino espiritual. Esse reino dos céus tem uma conotação espiritual que significa o reino introduzido no homem, ou seja, a pessoa do Espírito Santo no homem, o novo nascimento. Então Jesus diz que a prioridade do ser humano é nascer de novo, e mesmo nascendo, essa prioridade deve permanecer na vida dele. Ele deve continuar priorizando o reino dos céus. É dessa forma que ele será feliz, ele será protegido, ele será abençoado, ele, toda a sua casa, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho lindo, porque Jesus não manda buscar as outras coisas. Por que ele não manda buscar? Porque você pleitear, você lutar pelas outras coisas, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo que espiritualmente você não precisa fazer campanhas, ficar preocupado. Não, eu vou fazer uma campanha pela minha vida financeira. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou aqui isolando ou eliminando a sua fé. Você é livre para apontar a sua fé para a direção que você quiser. Mas Jesus aqui, ele ensina que você deve apontar a sua fé, ou seja, a sua atenção, o seu crer no reino de Deus. Porque quando esse reino ele entra em você, então tudo que pertence a esse reino será compartilhado com você. Coisas físicas, coisas espirituais, tudo que Deus prometeu, ele começa a realizar na vida daqueles que carregam dentro de si, que levam dentro de si a essência celestial, que é o Espírito de Deus. É dessa forma que nós alcançamos a felicidade. Que coisa linda! Um ministério é a palavra de Deus. Mas se eu não tiver esse reino dentro de mim, a única coisa que eu vou fazer na minha vida é tentar explicar sobre Jesus Cristo. Porque pregar a palavra de Deus qualquer um pode.
Eu posso chegar aqui e esmiuçar um texto com um olhar teológico e as pessoas vão me ouvir e vão me identificar, vão olhar para mim e você, poxa, esse pastor está pregando uma coisa interessante. Mas veja, é bem diferente de um servo do Senhor anunciar a mensagem de Deus com um professor dentro dele. Entende? Você não é professor, o professor ele tem que estar dentro de você. E quem é o professor? É Jesus Cristo. Jesus, quando ele estava para ascender aos céus, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e este vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Olha que coisa linda. O que Jesus estava dizendo? Vocês não podem fazer o que eu faço sem a pessoa do Espírito Santo. É necessário que vocês tenham o professor dentro de vocês, para que assim vocês venham anunciar essa mensagem. Então, quando ele fala em Mateus 6,33, para priorizarmos o reino de Deus, é exatamente isso. Ele está falando sobre o homem se desenvolver espiritualmente, e o primeiro passo é nascer de novo. Então, quando Jesus ele entra na casa de Marta e de Maria, Maria deixa os seus afazeres de lado e vai para Jesus. Ela se senta aos pés do Mestre. E, meus irmãos, não há lugar mais seguro no mundo do que estarmos aos pés de Jesus. Quando estamos aos pés de Jesus, a paz reina no nosso coração. E as tribulações externas, ainda que sejam perceptíveis, eu continuo com o meu coração cheio de paz, mesmo cercado por tribulações. Por quê? Exatamente porque o reino de Deus, aquele que tem o poder de controlar a tempestade, aquele que tem o poder de controlar as águas que enfrentamos na nossa vida, as tempestades da vida, esse que está no controle de todas as coisas, esse Deus está dentro de mim. Então, o primeiro passo de todo cristão é buscar essa revelação pessoal na alma e conhecer Jesus de fato. Mas para isso é necessário que você venha priorizar o reino de Deus. As pessoas nos dias de hoje, a vida é tão corrida que as pessoas, eu poderia até dizer que em alguns pontos eu não tiro a razão de muitas pessoas quando dizem: eu não tenho muito tempo, bispo. Eu trabalho muito, eu faço muitas coisas, eu cuido dos meus filhos, é muita responsabilidade, é a faculdade, é a empresa. E, sendo compreensivo, eu entendo isso. Mas, meus irmãos, você acha mesmo que o que você faz, a tua vida cotidiana, será uma desculpa aceita para Deus? Eu acho que a igreja ainda não entendeu o papel do Espírito Santo. Veja que nós estamos lidando com um assunto que, ao meu ver, é o mais importante que existe na vida cristã. Porque se você não nascer de Deus, agora escute bem o que eu estou dizendo. O que o Espírito diz à igreja, eu não, o Espírito Santo diz às igrejas, preste atenção. Se o Espírito Santo, ele não habitar em você, se não acontecer o novo nascimento, um ser humano que ainda não foi selado com o Espírito de Deus, dificilmente, por que dificilmente? Eu poderia falar de forma já absoluta e dizer que sem o Espírito Santo ninguém entra no céu. Mas, como saber que o caso é um caso, eu não posso jamais chegar e, de forma absoluta, afirmar algo. Por quê? Veja, para você entender bem, para não ter confusão, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz, lá no capítulo 8, verso 16, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também, a própria Escritura afirma que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, o Espírito Santo, ele deveria ser o assunto hoje, a prioridade de cada cristão na face da terra. E não só
o alcance do batismo, mas principalmente o pós-batismo. Para você entender, porque o batismo é o primeiro passo quando você realmente nasce, você nasce no Espírito, o teu Espírito ele se liga ao Espírito de Deus, por isso que vem essa testificação, o qual está escrito em Romanos no capítulo 8, verso 16, e depois que o ser humano ele é selado com a pessoa do Espírito Santo, então inicia-se a fase do desenvolvimento espiritual da salvação, da vida eterna. E é quando o ser humano, e aí cada um começa a se desenvolver dentro daquilo que Deus chamou, que Deus estabeleceu. Então esse deveria ser o assunto mais pregado em todas as igrejas do mundo. Porque quando falamos na pessoa de Jesus Cristo, vamos ser abertos, vamos ser sinceros, falamos na pessoa de Jesus Cristo, mas será que Jesus de fato é importante para os cristãos? Será que de fato Jesus ele é o mais importante? Ou será que a prioridade da vida de muitos tem sido as suas tarefas do cotidiano? Ou será que tem sido as suas preocupações terrenas? Entende que a gente confessar com uma boca de que Jesus é o meu tudo é bem diferente de agir testificando que ele é de fato o meu tudo? Então, com a boca a gente fala muita coisa, a gente diz muita coisa, a gente reflete ou tenta refletir muita coisa, mas a realidade ela é expressada por obras. Aquilo que realmente nós priorizamos não é expressado por nossos lábios, é expressado por nossas escolhas, é expressado por nossas atitudes. Então o reino de Deus, ele deveria ser prioridade, ele deve ser prioridade no coração de cada cristão. Seja pastor, seja membro, seja diácono, tenha ele título eclesiástico ou não, essa deve ser a prioridade de cada cristão na face da terra. Então por que tem gente correndo atrás de tantas coisas por aí? E você já observou? Quanto mais a pessoa trabalha, mais, e ainda que ela cresça financeiramente, mais trabalho aparece, mais ela quer, e quando ela vai ver a vida inteira, a vida passou e ela ficou aí por muitos anos trabalhando e investindo tempo, força e energia em coisas da terra, e o fim disso é o cansaço. O fim disso, o resultado disso é o cansaço. Você sabia que tem gente aí que é muito rica financeiramente, tem muito dinheiro, mas não tem sequer tempo nem saúde para gastar o dinheiro. Você entende o que Jesus disse? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando ele está falando sobre isso, do que Jesus está falando? Jesus está falando justamente do homem abrir os seus olhos espirituais e entender que antes de salvar o mundo inteiro, ele precisa buscar a sua própria salvação. Porque só sendo salvo, você entenderá a necessidade de salvar outros. Quem realmente não é salvo, não dá tanta ênfase a isso. Somente quem é salvo e carrega dentro de si a pessoa do Espírito Santo, né? Quando Jesus vive dentro de um ser humano salvo, só esse ser humano entende a necessidade de levar a palavra do Senhor para as outras pessoas também serem salvas. Por isso que tem assuntos que é pregado nos púlpitos, é pregado na internet, e a pessoa ouve, entra aqui e sai aqui e nada muda. Você já observou? A pessoa assiste vários cultos, ela vai na igreja, mas já observou que nada convence ela e não vai convencer? Porque não é o tipo de pregação, não é o pastor, entende? Não é a igreja dela que é assim, que é assado, não é. Aquele assunto não é importante para ela porque não é prioridade para ela. E você sabe como alguém de fato busca a salvação? Sabe como de fato alguém é salvo? Porque o reino de Deus é tomado por esforço.
Eu vou dar um exemplo para você de um jovem, já volto para o assunto aqui de Maria, Marta, com Jesus. Eu quero falar de um jovem aqui que era muito, como que eu posso dizer, esforçado para obter conhecimento. E ele admirava demais a Sócrates. Lembra de Sócrates? Um dos grandes filósofos aí da história. Pois é, Sócrates, ele um dia estava sentado e esse rapaz chegou para Sócrates e disse para ele assim: mestre, o que eu para mim adquirir sabedoria? O que eu tenho que fazer para me ser um homem sábio? Aí Sócrates chamou esse rapaz e disse assim, havia um tanque de água, e Sócrates disse para ele assim: você vai colocar sua cabeça aí nesse tanque aí, tá? Deixa ela submersa aí. Por quanto tempo? Sócrates disse para ele: o necessário, o tempo que for necessário. Coloque a cabeça que você já vai entender. O rapaz mergulhou ali, colocou a cabeça dentro do tanque, e o que aconteceu? Sócrates segura a cabeça dele. E chegou um ponto que o fôlego começa a faltar, o oxigênio começa a faltar, e o rapaz tenta tirar a cabeça do tanque. Mas ele não conseguia, porque Sócrates estava segurando a cabeça dele como se quisesse afogá-lo. E ele começa a se debater no tanque, querendo sair a todo custo dali. Então Sócrates tira a mão e ele levanta, toma fôlego, e ele diz: mestre, por que o senhor fez isso? O senhor quer me matar? E Sócrates olhou para ele e disse: você me perguntou o que fazer para se tornar um homem sábio, para adquirir sabedoria, e eu acabei de te ensinar. E ele disse: mas como assim? O senhor tentou me matar? Ele disse: não, você não entendeu. Por que você estava desesperado? Ele disse: porque eu estava me afogando. Sócrates olhou para ele e disse: se você buscar sabedoria com o mesmo desespero que você estava tentando nesse momento sair do tanque, você se tornará um homem sábio. Olha que coisa gloriosa isso. Eu posso pegar essa história e introduzi-la no conceito de um cristão para ser salvo. Quer ser salvo? Busque desesperadamente Jesus Cristo. Busque desesperadamente o reino de Deus. Busque desesperadamente, como se estivesse perdendo a sua vida, e você está, porque Jesus disse que aquele que deseja salvar a sua vida vai perder essa vida para ele, mas aquele que hoje não quer entregar a sua vida para ele, então vai perder essa vida. Olha que coisa gloriosa isso, amados. É dessa forma que você alcança a salvação. É dessa forma que você alcança o reino de Deus. As pessoas dizem: eu gostaria tanto de ser batizada no Espírito Santo, mas eu não sei como isso pode acontecer. Na verdade, ela sabe. Ela sabe que ela precisa priorizar. Ela sabe que ela tem que deixar todas as outras questões de lado. Eu não estou dizendo, repito, que você tem que largar seu trabalho, largar os seus afazeres. Não é isso. Jesus não disse isso. O que Jesus disse é que você precisa focar naquilo que você precisa. Você, o pilar da sua vida, a coisa mais importante, acima dos seus filhos, acima do seu casamento, acima dos teus relacionamentos, acima de tudo que você tem, dos teus afazeres, o reino de Deus precisa ser priorizado na sua vida. E quando a gente começa a buscar, quando nós buscamos o reino de Deus dessa forma, então nós nos aproximamos do Senhor. Aí começam as mudanças. Se você se aproxima do fogo, logo você vai sentir o calor. É o primeiro passo. Não é isso? Se alguém está com frio e ela vê uma fogueira, o que ela faz? Ela deseja se aquecer, ela se aproxima da fogueira. Mas se ela realmente deseja se queimar, é necessário que ela toque no fogo. Não é assim? Porque estar apenas aquecida não é o mesmo que estar queimando. Olha que coisa gloriosa isso. Então tem muitas pessoas aí aquecidas pela presença de Jesus Cristo. Ela sente a presença de Deus. Ela sente paz interior.
E com tudo isso, ela ainda não nasceu de novo. Porque apesar de estar sentindo a presença de Deus, apesar de estar sentindo paz, de estar congregando, o reino de Deus ainda não é prioridade na vida dela. Porque ela tem outras questões que no momento preocupam ela. Entende isso? Se o ser humano entendesse isso, todos os seus sonhos, claro, aqueles que estão dentro da soberania e perfeita vontade de Deus, seriam realizados. Por quê? Porque quando eu estou em Deus, o meu sonho passa a ser o sonho de Deus. E o sonho de Deus passa a ser o meu sonho. Os meus projetos passam a ser projeto de Deus. E os projetos de Deus passam a ser os meus projetos. Fala em João 15, aquele que permanece nele e as palavras dele permanecem nessa pessoa, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele também diz lá em João, nesse mesmo texto, onde ele fala da videira verdadeira, lá no verso 5, ele diz o seguinte: porque assim como o ramo não pode dar fruto longe da videira, assim nem vós podeis dar frutos longe de mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então tem gente que está se matando, está buscando um sonho, um projeto, e a cada ano que passa ela se vê mais longe desse projeto. Parece que o sonho vai ficando mais distante da pessoa. Por quê? Porque ela não tem priorizado. E eu já falei para vocês, o reino de Deus é inverso. O reino de Deus é inverso. Quando você entender isso, você vai começar a orar da forma correta, você vai começar a se apresentar diante de Deus da forma correta e todas as suas orações serão atendidas. Entende isso? Porque o mundo de Deus é inverso. Aquele que deseja ser grande, ele precisa hoje ser pequeno. Entende isso? Aquele que deseja se tornar cabeça, aquele que deseja se tornar chefe, ele precisa antes aprender a ser servo. Jesus ensina isso quando ele lava os pés dos discípulos, porque estava havendo uma confusão entre eles, um debatendo com o outro, indagando quem seria o maior e o mais importante entre eles, e Jesus disse: o maior, quem quiser ser o maior entre vocês, seja o menor. E aí? Para ser o maior, será que nós temos a capacidade hoje de sermos servos? Para nos tornarmos de fato Senhor? Porque Jesus ensina isso. Todo mundo quer ser hoje alguém, todo mundo quer ter notoriedade, todo mundo hoje quer estar em destaque. Mas já observou que esse mundo, ele vai na contramão dos caminhos de Deus? Todo mundo quer ser alguma coisa, mas pergunte quem hoje tem alguma coisa, se ele voltaria a ser servo. Né? Porque veja a posição de Jesus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus e um rabino na terra, um mestre, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Por que ele faz isso? Para deixar de exemplo para os seus seguidores que para subir nós temos que descer. Entende isso? Então, quando eu vejo histórias na Bíblia e esse contexto sobre a pessoa do Espírito Santo, eu me alegro em pregar isso para que a igreja entenda isso. Então, quando eu vejo aqui, Jesus entra, olha que coisa gloriosa, Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Jesus está entrando na tua casa. Jesus está dentro de você. Jesus entrou na tua vida. Mas será que ele é prioridade? Porque ele também entrou na casa de Marta e Maria. Mas só Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Há uma grande diferença. Veja que na mesma casa havia uma outra pessoa, Marta, que poderia ter feito o mesmo e não fez. E Jesus ele fala uma coisa gloriosa aqui. Ele diz assim: Marta, porque Marta estava indignada. Senhor, o senhor não se importa, não? O senhor não está vendo isso não? Enquanto eu estou aqui trabalhando, a minha irmã está aí aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos.
e deixou as tarefas de casa, né? Eu estou fazendo as tarefas de casa sozinha. O senhor não se importa que eu faça o trabalho sozinho? Marta estava indignada. E Maria ali aos pés de Jesus. Aí Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está agitada e preocupada. Quantas pessoas não estão assim? Estão agitadas e estão preocupadas. Problemas financeiros. E eu não estou dizendo, eu não estou sendo aqui insensível, de que você não tem que perceber o problema. Não tem como não perceber o problema. Se perceber a falta de dinheiro, é lógico. Mas entendo que o Espírito está tentando nos ensinar nessa live de hoje. Que, olha o que Jesus diz: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Maria não poderia estar também assim? Maria não vivia na mesma casa que Marta? Maria não vivia debaixo das mesmas circunstâncias que Marta? Sim, mas Maria prioriza a melhor parte do reino. Olha que coisa linda. Então Jesus disse: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Agora olha que sensacional que Jesus diz. Olha só, que coisa linda. Maria escolheu a melhor de todas. Olha que coisa gloriosa. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Vou repetir porque isso aqui é muito lindo. Olha só. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, disse Jesus, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Do que Jesus estava falando? O que Maria escolheu que foi a melhor de todas? Que parte é essa que Maria escolheu, que foi a mais importante, e Jesus disse que ninguém mais poderia tomar aquilo dela? Eu te digo, Maria escolhe o melhor do reino. Ela escolhe aprender com Jesus. Ela escolhe estar aos pés de Jesus. Ela escolhe ouvir e aprender sobre o reino dos céus. Ela estava naquele momento cumprindo o que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que as pessoas muitas das vezes não priorizam o reino de Deus? E a desculpa é sempre a mesma. São os afazeres, são as coisas. Ah, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Jesus não mandou você parar de trabalhar. Mas eu sempre digo isso. Aquele que não tem tempo, né? Aquele que vive perdendo tempo, né? Não tem tempo para o dono do tempo, vive perdendo tempo. Aquele que não tem tempo para o dono do tempo, vive perdendo tempo. Porque se você não tem tempo para Deus, então você não tem tempo para mais nada. Pode ser que na sua cabeça aquilo seja importante para você, mas aquilo com o qual você tem se dedicado com tanto esforço, com tanto suor, com tanta dedicação, muitas das vezes sem gostar, mas pensando na sua família, isso aí não te dará a vida eterna. Por isso Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, veja, se eu como pregador da palavra de Deus, se eu não priorizar o reino de Deus, eu vou começar a morrer espiritualmente. Porque aquele que prioriza a terra ou as coisas da terra, caminha para a morte. Paulo diz isso, lá em Romanos capítulo 8. Que aqueles que vivem de acordo com a sua natureza humana morrerão espiritualmente. Eu vou falar aqui agora de alguns sintomas
de morte espiritual para você entender e que seja um alerta para que você corra aos pés de Jesus e faça como Maria fez. Sintomas de morte espiritual. Você não tem paciência para meditar na Escritura Sagrada. Já observou que para muitas coisas nós temos, e eu me coloco nisso, eu me incluo nisso, já observou que nós temos muitas das vezes uma grande disposição para as coisas da terra, seja o que for, mas quando se trata da palavra de Deus, a gente fica cansado, impaciente. Já percebeu isso? Já percebeu que quando você pega numa Bíblia para meditar, em 3, 4, 5 minutos você começa a ter sono? Já observou? E isso não acontece com os outros livros, é especialmente com a Bíblia. Por quê? Porque não é um simples livro isso aqui, mas é Jesus. Isso aqui é Jesus, porque Jesus é a palavra. E quando você segura essa palavra e se alimenta dela, o reino de Deus chega até você. E Satanás perde o domínio, a gerência sobre a vida de alguém que tem domínio da palavra de Deus. Quem é dominado pela palavra de Deus tem domínio sobre o inferno. Mas quem não domina a palavra de Deus é dominado pelo inferno. Guarde isso no seu coração. Então, uma pessoa que ela não tem paciência para meditar na Escritura Sagrada, isso é um sintoma de morte espiritual. Outro sintoma de morte espiritual é tudo que é relacionado a Deus. Mas eu vou colocar mais um item aqui. A pessoa não tem ânimo para fazer um propósito. Ela não tem ânimo para ir à casa de Deus. Ela até gosta dos louvores. Se depender dela, ela fica o dia louvando. Mas chame ela para assuntos que requerem um esforço maior para o reino de Deus e ela não tem disposição. E ela tem sempre uma desculpa. E é isso? Isso é morte espiritual. E por mais que ela leve essa situação, ela empurre com a barriga essa situação, isso vai começar a pesar sobre ela mesma. Porque onde há morte espiritual, existe uma alma sepultada, existe uma alma acorrentada por Satanás. E se a alma está nesse estágio, então logo é gerado dentro dela depressão. Muitas pessoas que estão por aí tentando vencer a depressão à base de remédios, de psicotrópicos. Quero deixar bem claro que eu não estou indo contra o conselho médico, conselhos dos psicólogos. Eu não estou aqui rejeitando a ciência humana. Eu não estou fazendo isso. Os médicos são de Deus. O psicólogo é de Deus. Todos eles trabalham em suas esferas, esferas essas que o domínio é de Deus. Então eu não estou aqui em momento nenhum dizendo para você, não adianta tomar, não faça isso. Não. Eu não vou entrar nesse viés. Por quê? Porque fé não se discute. Entende? Assim como o médico tem domínio na área dele, eu estou falando de algo do campo espiritual que ele não tem domínio. A não ser que ele seja uma pessoa que se dedica a Deus e conheça as Escrituras Sagradas. Nesse caso, ele irá concordar comigo que, na verdade, a depressão é uma alma amargurada. E a Bíblia tem referências sobre isso. Tem referências na Bíblia sobre isso. Exemplo, olha, a promessa que tarda, adoece a alma. Isso está escrito. Entende? A Bíblia também diz que um coração triste, ele o rosto. Assim como a alma alegre aformoseia o rosto, um coração triste transfigura o rosto. Você entende isso?
Porque é alma, é o reflexo do interior para o externo. E a alma é o centro das nossas emoções. E é onde o Espírito Santo de Deus faz a sua obra. É onde o Espírito Santo de Deus faz o seu trabalho. É por isso que eu falo para você acerca do novo nascimento. E após o novo nascimento vem a melhor parte, o desenvolvimento da intimidade com Deus. E muitos um dia até foram selados com o Espírito Santo, mas os anos foram passando, muitas coisas aconteceram. Ela já não é mais a mesma mulher, ele já não é mais o mesmo homem, algo se rompeu dentro dele. Ele ficou decepcionado com sistemas humanos, sistema religioso. Ela ficou decepcionada com pregadores, com pessoas da igreja, pessoas que se diziam cristãs. E ao invés de ajudar, apontaram o dedo, falaram mal, perseguiram, deram péssimos exemplos. E muitas coisas aconteceram. O Espírito Santo nesse momento está falando com você que um dia exerceu o chamado de pastor. Eu quero dizer para você que você não deixou de ser pastor. Não existe ex-pastor. Eu sempre ouço alguém dizendo assim, mas fulano é ex-pastor. Onde é que está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Se você provar para mim que a Bíblia fala de ex-pastor, eu não debato mais com você. Mas não existe na Bíblia isso. E eu posso provar isso? Posso. Romanos, capítulo 11, verso 29, está escrito: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que é irrevogável? O que é algo irrevogável? O que é uma lei irrevogável? É algo que não se pode mudar, não se pode alterar. Então a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você pode não estar hoje exercendo o teu chamado, mas para o reino espiritual das trevas e para o reino espiritual da luz, tu és um homem de Deus, um pastor, uma obreira, um diácono, um missionário, um apóstolo. Ainda que hoje você diga, eu não sou nada disso, você pode não ter o título mais eclesiástico no sentido de exercer o chamado, mas espiritualmente você está marcado com o talento e a vocação que Deus te deu. E você não pode fugir. Entende? Então eu tenho que abrir os seus olhos. Eu estou aqui na posição de servo do Senhor, não porque sou melhor que você. Na verdade, essa mensagem, ela é para mim. Eu aprendo muita coisa com essa mensagem. Marta e Maria estavam na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Uma foi aos pés de Jesus, a outra ficou mais preocupada com os seus afazeres e com as suas responsabilidades. Por isso, você vai ver aqui, e em outras situações, Marta com o coração amargurado, porque ela não estava aos pés de Jesus. E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, Marta. E essa ninguém pode tirar dela. E você que está me assistindo? Você tem escolhido a melhor parte? Tem pessoas dizerem assim, eu não sei o que faria, no caso a esposa falando para o marido, ou o marido falando para a esposa, eu não sei o que eu faria sem você. Então quer dizer que você não consegue viver sem essa pessoa. Você nem imagina, você nem se vê vivendo sem essa pessoa. Talvez você ficaria desesperada, não é mesmo? Você sente o mesmo por Jesus? Você sente o mesmo por Jesus? Esse desespero toma conta de você quando você pensa ou acontece algo para te separar de Jesus? Ou será que você não sente nada em relação a isso? Mas quando se trata do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, da sua esposa, você diz, eu não posso viver sem você. Mas sem Jesus você pode viver? Então eu tenho um recado para você. Se você tem valorizado pessoas, tem colocado pessoas acima de Deus, me perdoe pelo que eu estou dizendo, mas você está investindo na sua própria destruição, na destruição do seu lar, na destruição do seu casamento, na destruição da sua família. Porque se tem alguém que estrutura um relacionamento, que estrutura uma família, é Jesus Cristo. E se ele não está sendo colocado
no lugar mais alto, pois o próprio Deus já o colocou, mas você faz questão de colocar Jesus abaixo, inferiorizar ele abaixo do seu marido, do seu filho, do seu emprego, dos seus amigos. Eu quero dizer para você que você está investindo em dor e em grande sofrimento. Jesus disse: se alguém amar mais ao seu pai, a sua mãe, ou os seus irmãos, ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus, não são palavras minhas. Entende porque você precisa priorizar o reino dos céus? Amados, o mundo espiritual, ele não é complicado, é o homem que complica. O grande segredo é você simplesmente ouvir a voz de Jesus e procurar viver no caminho da salvação com o olhar da sabedoria. Busque sabedoria, peça sabedoria a Deus, busque entendimento espiritual. A Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são físicas, mas são espirituais e são poderosas em Deus para destruírem fortalezas. Sabe aonde é que existem essa fortaleza? Na mente. O que tem de cristãos aprisionados em suas mentes, você não tem noção. Sabe, tem muito cristão por aí carregando culpas. Tem muita gente, cristãos não, católicos, espíritas, no geral, independente da religião, tem muita gente carregando culpas, achando que é Deus. Deus jamais vai me perdoar pelo que eu fiz. Deus já te perdoou. É você quem não se perdoa. É você que não esquece aquele episódio onde você foi humilhado, onde você foi traído, onde você foi traída. Porque Jesus já te perdoou. Jesus já arrancou coisas. Na verdade, Jesus vive arrancando coisas dentro de nós que nós mesmos estamos sempre cultivando e regando. Jesus arranca e a gente planta. A gente replanta. Jesus arranca e a gente replanta. A Bíblia diz que tudo isso foi levado para a cruz. Ele morreu por você. O que você quer mais? Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você. Se você deseja ser feliz, reflita nessas palavras. Reflita nessa mensagem. Siga o exemplo de Maria, que recebeu Jesus com alegria e com disposição em aprender aos seus pés. Priorize o reino de Deus. Sabe por que está faltando o financeiro? Porque o reino de Deus não é prioridade. Sabe por que está faltando na vida sentimental? Porque o reino de Deus não é prioridade. Você acredita que... eu já ouvi isso na igreja, querido. Eu já ouvi isso. Uma pessoa dizer assim... alguém disse assim: olha, Jesus está às portas. Você viu o que aconteceu agora em tal país e tal? Jesus está realmente voltando. E a pessoa abria a boca para dizer: tomara que ele não volte agora, porque eu ainda tenho que casar. Você acredita nisso? Amado, eu ouvi isso. As pessoas estão tão ligadas à terra que têm colocado a salvação de Deus em segundo plano. Em outras palavras, Jesus, espera aí, porque eu tenho que casar primeiro. Meu Deus, as pessoas perderam uma noção do quão importante é o reino dos céus. A vida aqui passa assim, amado. Eu estava conversando hoje com um pastor, amigo meu, é como um irmão para mim. Poxa vida, eu estava conversando com ele e ele estava me lembrando de coisas que eu e ele vivenciamos juntos na obra de Deus. E, amados, aqui entre nós, foi um dia desse. Foi um dia, para mim, foi um dia desse. Eu lembro de cada detalhe. Mas contando o tempo, já fazem 20 anos. Mas, para mim, foi um dia desse. A vida passa muito rápido. Muitas pessoas estão aí hoje só olhando para o hoje, para o agora. O agora é o momento, eu quero isso porque eu quero. Sabe? Aí de repente a vida simplesmente, pum, acaba. Acontece um acidente, porque
a verdade é, queridos, que a gente não sabe como vai partir desse mundo. Tudo pode acontecer. E se hoje fosse o teu último dia na terra, você poderia realmente, do outro lado, dizer para Deus: eu obedeci? Eu fiz o que o Senhor mandou? Será que você tem condição de dizer isso para Deus? O reino de Deus não é brincadeira, ele é real. Jesus está voltando. Pare de perder seu tempo com essas coisas. Pare de ficar preocupado com o que fulano falou de você, com o que fulano disse de você. Não importa o que pensem de você. O que importa é o que Jesus pensa de você. E ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Ele diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Jesus não julga você e ele sabe dos teus pecados. Ele não condena você e ele sabe dos teus pecados. Ele te ama. Então pare de se preocupar com o que fulano falou de você, com o que fulano pensa de você, ou então ficar repetindo que você poderia estar muito bem, mas que fulano atrapalhou você. Ninguém atrapalhou você, querido. Ninguém. Você está dentro de um processo onde existe a escolha, a sua escolha e a vontade de Deus. Algumas vezes você errou, outras vezes você acertou. E Deus está no meio do processo. Algumas vezes consertando os nossos erros, em outras vezes nos guiando pelo caminho certo. Você entende isso? Então pare de olhar para o passado, pare de olhar para o que aconteceu. Não importa, o que aconteceu passou. Vá em frente, porque a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Amado, eu lembro como se fosse ontem. Eu me apresentando diante de uma liderança com 13 anos de idade. E ele perguntou para mim, o que você quer? O que realmente você quer e espera da obra de Deus? Eu disse para ele, eu quero ganhar almas, muitas almas para Jesus. E da obra de Deus, eu só espero uma coisa, poder ajudá-la, poder ser útil a ela. Isso, 1997. 1997, parece que foi ontem. Mês que vem, eu estou fazendo 37 anos. Viu como a vida passa rápido? Viu como a vida passa assim num piscar de olhos? É muito rápido e a gente fica perdendo tempo. Eu lembro que pessoas mais velhas, às vezes vinham me dar conselho, porque o jovem, não adianta, o jovem não ouve. E às vezes ele finge que ouve, mas a natureza dele sempre fala mais alto. Mas eu lembro que as pessoas sempre falavam assim, as mais velhas, seja sábio, meu filho, seja sábio, ouça seus pais, me ouça que eu sou mais velho que você, não tenha pressa em ter isso, em ter aquilo. E a gente ouvindo, né? Ah, é verdade, o senhor tem razão, amém, glória a Deus. Mas entrava aqui e saía aqui. Porque no dia a dia, na prática do dia a dia, o que eu priorizava era o quê? Era crescer na obra de Deus, era ser um grande pastor. E a gente corria, mas eu não estava preocupado com o reino. Depois eu vim me dar conta que todo o meu trabalho é porque eu queria ter um destaque, eu queria ser alguém. Eu não tenho vergonha de falar isso. Aliás, é muito honroso falar isso. Porque hoje eu entendo a diferença entre ser e ter. Tem muita gente querendo ter, mas não é. E Jesus disse uma coisa interessante. Aquele que tem, lhe será acrescentado muito mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Hoje eu entendo o que significa isso. Aquele que tem, receberá muito mais. Tem o quê? O reino de Deus dentro de si. E aquele que não tem, espiritualmente, o reino de Deus, até o pouco que tem, fisicamente, lhe será tirado, lhe será tomado. Hoje eu entendo.
Então há uma grande diferença entre você ter e você realmente ser. E você ter antes de ser. Seja servo. Ame a Deus. Não ame bênçãos. Querido, em nome de Jesus, me escute. Você não precisa estar desesperado por bênçãos. Porque Deus já prometeu. Tem muitas promessas. A Bíblia está repleta de promessas terrenas e principalmente celestiais. Você não precisa. Tanto que nesse verso que eu cito de Mateus 6,33, eu gosto de ler ele completo, que é a partir do verso 25. Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida. E ele começa o texto dizendo: não andeis ansiosos, pelo que haveis de comer, de beber ou vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Aí Jesus fala uma coisa interessante. Veja, observem as aves dos céus. Você vê um passarinho? Fale para mim, você que está me assistindo, qual o dia que tu viu um passarinho plantando? Você nunca viu um passarinho plantando. Você nunca vê, mas você vê um passarinho preparando ninhos, não vê? Ele prepara ninhos para os filhotinhos, não é isso? Aí ele sai para buscar o quê? A comida que ele não plantou. Meu Deus, ele não plantou, mas ele volta com comida. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Jesus disse que as aves dos céus são cuidadas pelo próprio Deus. Ele disse: observem as aves dos céus. Não semeiam, eles não plantam. Contudo, Deus não deixa faltar o alimento. Olha que coisa curiosa, querido. Que coisa linda isso. Aí Jesus continua dizendo: vocês já viram aqueles lírios do campo? Vocês já observaram como são bonitos aqueles lírios do campo? Que coisa linda são aqueles lírios? Pois é, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Sabe por quê? Que Salomão nunca se vestiu como um lírio? Porque as roupas de Salomão foram feitas por homem, mas os lírios foram feitos pelo próprio Deus. Foi Deus que os criou daquela forma. Já nasceram belos. Então Jesus disse: veja, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está toda bonita, toda linda, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo? Se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida da erva do campo, por que Deus não iria cuidar de vocês? Vocês são o ápice da criação de Deus. A única criação que tem a impressão digital de Deus é o homem. Porque nós fomos feitos à sua semelhança. Agora entenda uma coisa: revelação do Espírito Santo na palavra. Coisa linda é isso. Preste atenção. O homem, quando nasce, ele é uma criatura de Deus. Ele é uma criatura, ele foi criado por Deus. Ok, a imagem e semelhança, mas ele precisa nascer de novo. Somente quando ele nasce de novo é que ele se torna semelhante ao Altíssimo. Porque o Espírito que sonda o coração de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, em um dos versos do capítulo 2, fala que o próprio Espírito sonda as profundezas do coração de Deus. Então quando você nasce de Deus e o Espírito de Deus se une ao teu Espírito e acontece essa junção dentro de você, o que Paulo diz em Romanos 8,16, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você se torna filho de Deus. Enquanto isso não acontece, você é apenas uma criatura. Entende a importância do Espírito de Deus? É por isso, e Deus eu fico admirado com a sabedoria do Senhor. Deus é tão poderoso em sabedoria, que ele, sabendo que o homem mesmo assim não iria ouvir o seu filho, não iria ouvir sua palavra, ele fez essa de misericórdia. Está lá no livro do profeta Joel.
para não perder, a fim de salvar o máximo que puder, ele faz uma promessa no livro do profeta Joel, dizendo: e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que coisa gloriosa isso. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aí ele fala que os velhos teriam sonhos, os jovens visões, né? Olha que coisa linda isso. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Então não é tempo de perder tempo. É tempo de você orar, de você jejuar, de você meditar na palavra, de você se aproximar de Cristo, de você se tornar a mulher que Ele quer que você seja. É tempo de você se tornar o homem que Deus quer que você seja. Você já perdeu muito tempo. Olha para você no espelho e diz: chega, eu já perdi muito tempo. Está na hora de assumir a postura, a posição que Deus quer que eu assuma. Não seja como Marta, que estava mais preocupada com seus afazeres do que ouvir Jesus. Ouça Jesus, prioriza o reino dos céus e o Senhor fará maravilhas na tua vida. Eu tive um sonho semana passada que me preocupou muito sobre Tóquio, né? É interessante porque eu não ouvi nenhuma matéria ou nada, nem filme, nada relacionado a Tóquio no Japão. E eu vi a cidade em pedaços. Eu fico vendo essas coisas acontecendo, sabe? Muitas pessoas tendo sonhos. E eu fico, meu Deus, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia do seu remanescente. Mas esses eventos climáticos fazem parte de um plano de Deus. Fazem parte. E o Brasil não está de fora disso. Nós devemos estar em oração, porque tem muita coisa já acontecendo. E a maioria, 99% dos cristãos, não tem ideia do que está acontecendo no âmbito político voltado para o espiritual. Não estou falando de política no sentido do que está acontecendo em relação às leis, em relação à Secretaria de Saúde, de Educação, não, eu estou falando em leis relacionadas à igreja. Satanás está operando, Satanás está em ação, levantando pessoas lá dentro, ministros, tramando sobre a nova ordem mundial. Eles querem um só governo. Eles querem, e o interessante é que as pessoas vão acreditar. A Bíblia diz que até os santos vão ser enganados, porque a mensagem que o anticristo vai pregar é poderosa. Sabe qual é o assunto? Sabe qual é a mensagem que o anticristo vai pregar? Uma coisa que todo mundo almeja: paz. Imagine quem é que vai desconfiar de alguém que prega sobre paz. Ninguém. E esse camarada que, na minha humilde opinião, já está na terra, eu não tenho dúvidas disso. Digo isso pelas placas escatológicas que eu sigo dos estudos, ou seja, do Apocalipse, do que Jesus fala em Mateus 24, do que o profeta Daniel fala, do que o profeta Ezequiel disse, e outros profetas, maiores e menores, da Bíblia falam sobre isso. Eu tenho certeza que esse camarada, esse filho da perdição, né, porque a Bíblia chama ele de filho da perdição, está lá em Tessalonicenses. Esse filho da perdição, ele vai atemorizar o mundo, ele vai gritar paz e as pessoas vão amar ele. Ele vai conseguir unir. Sabe esses países que vivem em guerra? Esse camarada vai conseguir uma coisa que ninguém. Ele vai conseguir, ele vai quebrar tabus. Ele vai unir nações. Ele vai pregar paz. E verdade, o único governo que vai liderar e será responsável pela paz mundial. Ou seja, cada país vai continuar com os seus presidentes, mas serão submissos a um só governo. E com isso virão as leis. Sabe o que o anticristo vai pregar?
ele vai dizer isso aqui: olha, os fanáticos religiosos vão dizer que isso é obra, né, do anticristo. Eles vão dizer que isso aqui, mas na verdade, isso aqui é para unir. O nosso planeta está dividido e nós temos que nos unir, nós temos que nos respeitar. Olha que discurso maravilhoso. Quem é que vai duvidar de um camarada desse? Só que também está escrito que quando o mundo gritar, quando anunciarem paz, quando eles começarem a gritar paz, paz no mundo inteiro, então virá repentina destruição. Será justamente esse sistema maldito, entre aspas, de paz, que será elaborado em cima disso leis que irá contrariar a palavra de Deus. E aí nós, que temos o conhecimento da palavra de Deus e sabemos que não podemos beber do cálice de demônios e do cálice de Cristo, vamos dizer não a esse sistema. E sabe o que eles vão dizer contra nós? Eles vão dizer: esse pessoal aí, que se dizem cristãos, eles são contra a paz, porque não se submetem a essas leis que foram criadas para a paz mundial. Entende? E aí, meu amigo, vai acontecer o que Jesus disse, que quando for profanado o lugar santo, então quem estiver no campo não volte em casa para buscar sua capa. Ó, fuja. Então haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o início da terra. E será grande, querido. Agora, existem várias opiniões. Os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu sou pré, ou seja, eu não acredito que o Senhor irá a tribulação. Eu acredito que nós vamos presenciar boa parte dos acontecimentos. Mas nós não iremos. Eu não tenho tempo para falar hoje. Mas existem várias referências aqui que eu posso me calçar nelas de que Deus não deixará a sua noiva passar por essa tribulação. Eu estou me baseando em várias, não é uma, em várias referências. E quem quiser depois saber que referências são essas, eu terei o prazer. Inclusive tem uma em Apocalipse que para mim mata tudo. Aqui está em Apocalipse, né? Que quando o Senhor fala que Ele irá cuidar da sua igreja, que Ele irá cuidar da sua amada noiva. Então eu acredito que a igreja será tirada. Haverá esse arrebatamento, como o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Tessalonicenses. Ao alarido do arcanjo, a igreja será levada e nós teremos esse encontro com o Senhor nos aires. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas, Bispo Elias, e se o senhor estiver enganado? Bom, se eu estiver enganado, uma coisa me fortalece, independente de como vai ser, se permanecermos fiéis a Cristo, então eu tenho certeza que de qualquer forma do cuidado do Cordeiro de Deus. A Isabel está dizendo aí, verdade, nós não iremos ficar aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, haverá um tempo em que a igreja, a Nova Jerusalém, nós não vamos para Nova Jerusalém, haverá o período chamado milênio. E a Nova Jerusalém descerá na terra. É porque eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Mas a Nova Jerusalém vai descer na terra. E nós reinaremos com Cristo 1000 anos aqui. Ok? Então é interessante você entender isso. Tem muita coisa para acontecer. Mas muita coisa. Enquanto muitos estão aí preocupados com certas coisas. Eu vi outro dia uma discussão de pastores sobre o verdadeiro nome do Eterno. Porque Ior, e outro falando não, porque
e ao amados, cresçam espiritualmente. Cresçam espiritualmente. Você acha que o fato de eu não conhecer o nome do Eterno, eu não vou ser salvo? Cresçam espiritualmente. Parem de ser meninos. Cuida da salvação de vocês. Cuida da vida espiritual de vocês. Eu conheço Jesus Cristo. Ah, mas o nome dele no grego é isso. Eu conheço o Filho de Deus. Para mim isso é suficiente. Em nome de Jesus, vamos crescer. Eu não estou dizendo que conhecimento é inútil, não. Tá? Mas crescimento tem que ser para edificação espiritual e não para discussões tolas. A igreja não pode ser pega desapercebida. Muita coisa está acontecendo. Agora mesmo, enquanto eu faço essa live, está acontecendo reuniões na ONU. Está acontecendo reuniões. Tem uma paginazinha que você pode acompanhar sempre da própria ONU, tudo que acontece e as pautas que são colocadas lá. Veja nessa paginazinha, coloca no Google aí a página oficial da ONU. Está lá as pautas de reuniões. Tem umas que eles colocam depois de um mês quase que houve a reunião, outras eles colocam no mesmo dia, outras na mesma semana. Você vai ver, já tem uma pauta que está sendo muito batida lá no Conselho da ONU. É sobre uma nova moeda. Essa moeda vai ser uma moeda mundial. Ela vai valer no Brasil, ela vai valer nos Estados Unidos, ela vai valer na Itália, ela vai valer na Argentina, ela vai em todos os países. Vai ser uma única moeda. Veja lá na página e você vai confirmar as minhas palavras. Por quê? E segundo eles, essa nova moeda já faz parte de um novo governo. Um novo governo. Paz, Max, Deus te abençoe. Um novo governo. Então, enquanto nós estamos aqui discutindo qual é o nome de Deus, discutindo qual é a igreja perfeita, enquanto nós estamos aqui discutindo vários assuntos insignificantes, o anticristo já está trabalhando. Ele não pode se manifestar agora, porque a Bíblia diz que aquele que o detém está na terra. Quem é? O Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for tirado da terra, ele vai manifestar o seu governo. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar terrível. Tá bom? Tem uma palavrinha que eu ia falar aqui, mas eu não vou falar, porque se eu falar eu vou arrumar problema para minha cabeça. Certo? O que estão tentando fazer aí. E houve um anúncio mundial de uma grande autoridade religiosa falando sobre isso. Tá? E eu vou chamar de aliança entre todas as religiões. Mas não é uma aliança apenas de respeito, não. Eu respeito o Espírito e o Espírito me respeita. Não é isso, não. É uma coisa muito mais profunda que isso. É o mesmo que comungar. Você comunga da minha fé e eu vou comungar da sua fé. E isso vai de acordo com as Escrituras Sagradas? Isso vai de acordo? Não, isso é anticristo. Antibíblico. Então vigia, amado. Vigia, porque Satanás está a todo vapor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está trabalhando, ele está dentro da... E eu fico vendo alguns evangélicos cristãos dizendo, porque política é do diabo. Abre tua mente, querido. Nada pertence a Satanás, tudo pertence a Deus. A política não é do diabo. As autoridades são constituídas por Deus. Se nós não tivermos representantes lá dentro, quem sofre é a igreja. Abre tua mente em nome de Jesus. Se não fosse alguns pastores que estão lá, mas eles se corrompem. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel estava na Babilônia e não se corrompeu. Isso não é uma questão de pastor, não. Isso não é questão de título, não. Se a pessoa era honesta e se corrompeu, é uma questão de caráter. Ela já era assim. A política apenas revelou o que estava maquiado e escondido. Ok? Então, deixa eu falar uma coisa para você. A política, ela tem um papel fundamental na história. José era o quê? Governador do Egito. Daniel era o quê? Primeiro presidente que gerenciava 120 conselheiros, que eram governadores de nações. Então, vamos abrir os olhos espirituais. Abra seus olhos espirituais. E ore. Outro dia, um grupo de pastores da política, que eu não vou citar nomes, vedaram um projeto
que estava para ser aprovado às 3 da manhã. Olha como os caras são maquiavélicos. Eles, né, tiveram lá o dia inteiro de plenário, sobre vários assuntos ali, eles debateram vários projetos, enfim, deixaram essa pauta para o horário das 3 da madrugada, porque sabiam que nem todos estariam ali. Aí alguém vai dizer, mas o Bispo Elias, mas tem que ter um certo número de deputados para que uma lei seja aprovada. Concordo. E eles já tinham esse número. Eles, em aliança com outros partidos, estavam prontos ali, já preparados para assinar, né, uma lei que iria prejudicar muito a Igreja do Cordeiro. Ia prejudicar muito a Igreja de Cristo. E nós que pregamos a palavra de Deus, teríamos que nos submeter a isso, ainda que a Constituição ela venha nos proteger, nos dando o direito de culto, né, a liberdade de culto. Mas essa lei, eles são maquiavélicos, né, e iria, na verdade, prejudicar em parte a Igreja de Cristo. Então esses 3 pastores que estavam ali, que ficaram até mais tarde, nesse dia, vetaram ali, bloquearam ali, interromperam o processo. Você entende como Satanás trabalha? E se nós não tivéssemos esses homens ali? Você entende isso? Então, vamos abrir nossa mente espiritualmente falando. Amém? Mas para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. E fique atento ao que está acontecendo no mundo. Fique em oração, porque o rei está voltando. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Eu vou preparar uma live só falando do fim dos tempos. Tá bom? Eu vou falar principalmente o que Paulo fala aqui em Tessalonicenses. Eu vou falar sobre as trombetas, eu vou falar sobre selos. Eu vou preparar uma live com muito carinho sobre esse assunto para vocês, para que muitos não sejam enganados, porque, como Jesus disse, vocês querem saber quando tudo isso vai acontecer, assim como vocês observam a figueira e vocês sabem quando ela está para dar frutos. Observe também, porque assim vai acontecer todas essas coisas e será isso o princípio das dores. Nós já passamos do princípio das dores, amado. Não pense que nós estamos vivendo, nós estamos no fim já das dores, para começar a dor maior. É o que diz aqui em Mateus no capítulo 24. Tá ok? Eu não quero me estender mais, já falei muito, mas eu vou preparar essa live ainda com carinho, tem que ser assunto por assunto, não dá para pregar tudo numa live. Mas eu gostaria, em especial, em falar sobre o reino do anticristo e os acontecimentos que se darão nesse período. Na primeira etapa da grande tribulação, que são 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, e a segunda etapa, que faz um período de 7 anos. Eu gostaria muito de falar sobre isso, com calma, para que você entenda o que está acontecendo. Jesus está voltando, não esquece de encher tua lamparina. E a única forma de encher tua lamparina é buscando o azeite diretamente da fonte, ou seja, através da tua comunhão com Deus, de um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Bom, que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com cada um de vocês. Deus abençoe, compartilhe essa live e vamos em frente, porque o Senhor é conosco.